A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos realizar a leitura do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre que for postado um novo vídeo com um novo capítulo da Bíblia, você será notificado. Se você não acessou os outros vídeos do livro do profeta Ezequiel, na seção das playlists existe uma playlist só com os vídeos do profeta Ezequiel e você pode se atualizar a respeito dos 12 capítulos anteriores que nós já meditamos. Então, vamos agora à leitura de Ezequiel capítulo 13. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Veja, uma raposa no deserto é uma raposa perdida. É uma raposa que não está no lugar certo para colher o seu alimento, para crescer e desenvolver-se como raposa. Versículo 5. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Versículo 5, quando fala assim, não subistes às brechas, tem uma expressão que é, quando você quer ter comunhão com Deus, você precisa estar na brecha. Ou seja, existe uma rocha, existe o ponto certo, específico de toda aquela rocha em que você deve estar para ter comunhão com Deus. Estar na brecha significa que você está exatamente naquele ponto exclusivo, naquele ponto específico. Significa um lugar de comunhão com Deus, um lugar de relacionamento com Deus. Quando o profeta Ezequiel está sendo usado pelo Senhor para entregar esse recado para os profetas de Israel, dizendo assim, não subistes às brechas, significa vocês não estão na comunhão e no relacionamento com Deus. Nem reparastes a fenda da casa de Israel. A fenda significa que existe o quê? Uma quebradura. Eles não ensinaram o povo de Israel a servirem a Deus de maneira verdadeira, com sinceridade, de maneira que o relacionamento está quebrado. Existem partes desse relacionamento que estão divididos, estão quebrados, fendidos. E ele fala assim, vocês não subiram as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor, ou seja, para estarem na guerra, no dia da justiça de Deus. Versículo 6, vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Ou seja, são profetas mentirosos. Eles veem o próprio Espírito, fazem adivinhações, falam em nome do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Versículo 7. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Então, o versículo 7 é uma pergunta. Vocês não estão vendo uma visão de vaidade, uma visão vã, e não falais adivinhação mentirosa? Não é adivinhação? Quando vocês falam que o Senhor disse, quando eu não falei? Versículo 7. Portanto, né, ou seja, por isso, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade
e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Versículo 9, e a minha mão será contra os profetas, que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Tomando em consideração que a terra de Israel, num sentido simbólico aqui dessa palavra, representa o céu no futuro, que lá no Apocalipse, João fala dos céus como a Nova Jerusalém, e que só terão acesso à Nova Jerusalém, ou seja, aos céus, aqueles que santificam a sua vida e que obedecem e honram a Deus. Podemos dizer que, numa aplicação desse versículo 9, que assim como Deus disse para os falsos profetas que entregavam recados e visões que não vinham de Deus, que eles não entrariam em Israel e os seus nomes não seriam escritos nos registros da casa de Israel, também aqueles que no tempo atual falam em nome de Deus, entregam recados em nome de Deus, dizem que receberam visões em nome de Deus. E existem muitos desses falsos profetas que chegam nos templos e dizem: eu estou vendo isso e aquilo, Deus está falando isso e aquilo. Terão os seus nomes cortados do livro da vida, dos céus, e não receberão o direito de entrarem na casa de Deus, em razão desse pecado. Este capítulo 13 do profeta Ezequiel é contra os falsos profetas. Esse capítulo 13 do livro de Ezequiel serve para dizer: não usem o nome do Senhor para mentiras. Não usem o nome do Senhor para enganar o meu povo. Não usem o meu nome para realizarem os seus interesses, porque o meu nome é santo. Esse é o recado de Ezequiel, capítulo 13. Veja que o versículo 10 fala: visto que sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Versículo 11. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Aqui é uma metáfora, uma comparação, né? Quando ele fala, ó pedras grandes de Saraiva, são os profetas, os sacerdotes, eles estão em destaque, falando em nome de Deus. Deus está dizendo, haverá uma grande pancada de chuva. Deus está dizendo assim, quando você reboca a parede com cal não adubada, quando você cria uma estrutura que não é feita da forma correta, quando você usa falsidade, engano nas profecias, Deus está dizendo, eu mando uma grande pancada de chuva. Nós sabemos que uma grande pancada de chuva vai dilacerando a parede quando ela está rebocada de cal que não foi adubada. E aquela parede cai por terra. Deus está dizendo, eu vou enviar águas para limpar aquilo que está corrompido. Versículo 12. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. Versículo 14. E derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então Deus está dizendo aqui, ele vai derrubar a parede de cal que não é adubada, que ele vai fazer isso enviando uma grande chuva. Tudo isso é uma metáfora. Deus está dizendo aqui a respeito das profecias falsas e enganadoras. Vocês vão entregar profecias falsas, vocês vão colocar paredes e fundamentos com reboco que é de cal não adubada, ou seja, é uma profecia que não tem amparo em Deus, que Deus não falou, e vocês vão enganar as pessoas, mas quando vier uma grande pancada, ou seja, quando eu mandar no dia da minha ira um vento que vai soprar e vai revelar o fundamento mentiroso daquilo que vocês disseram, todos vão olhar e vão dizer: da onde que foi? Para onde que foi aquela parede? Ou seja, para onde que foi aquela profecia? Para onde que foi aquela palavra que disseram que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo? Deus está dizendo isso. Versículo 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Deus é contra a falsa profecia, o recado em si é a parede, e contra os profetas mentirosos, contra os que rebocaram a parede. Versículo 16. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. São essas pessoas. Nesse versículo 16, para nós entendermos, vamos lembrar, como nós já falamos nos vídeos anteriores, Ezequiel foi para o exílio babilônico no ano de 597 a.C. Houve 3 invasões. A primeira foi em 605 a.C. e o profeta Daniel e os seus amigos foram levados nessa primeira leva. Depois, em 597, houve uma segunda leva de cativos. Ezequiel foi para a Babilônia nessa segunda leva. Depois houve a invasão de Jerusalém em 586 a.C. Então, Ezequiel está lançando as suas profecias, os recados, para o povo que está no cativeiro. Por isso que no versículo 16 ele fala assim: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Deus está falando assim: eu estou com furor contra os profetas que estão lá em Jerusalém, profetizando que não haverá destruição. O profeta Ezequiel, ele lança as palavras de Deus avisando que haveria ainda uma nova invasão em Jerusalém, em que o povo seria destruído de 3 formas: por meio do fogo, né, por meio da fome e da peste, a primeira forma. A segunda forma, o povo seria morto à espada, os que escapassem do fogo, da fome e da peste seriam consumidos pela espada. E a última forma, aqueles que conseguissem escapar do fogo, da fome e da peste e da espada seriam espalhados entre a terra. Nós meditamos nisso quando lemos Ezequiel capítulo 5. Então, se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo de Ezequiel capítulo 5 e você vai ver ali que Deus entrega para Ezequiel a profecia, dizendo: o povo que ficou lá em Jerusalém ainda vai passar por 3 tipos de prova. Vão ser queimados no fogo ou consumidos por fome e peste, serão mortos pela espada ou então serão espalhados pela terra. Aí vem o versículo 17. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. Havia profetisas também, mulheres que falavam que estavam profetizando em nome do Senhor. Versículo 18. E dize, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem, né, ou seja, das que costuram, né, almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Deus está fazendo aqui uma pergunta, dizendo que essas profetisas, elas costuravam almofadas para colocar debaixo do braço, né? Faziam travesseiros para que as pessoas reclinassem a cabeça
diante de estátuas, ou seja, de outras imagens, para caçarem as almas, ou seja, para tirarem as almas da adoração ao Senhor, para adorarem outros deuses. Deus faz uma pergunta, manda Ezequiel dizer: por acaso, porventura, vocês vão caçar as almas do meu povo e vão guardar as almas vivas para vós? Nem tem como uma alma ser guardada viva. Quando você arranca ela da presença do Senhor e coloca uma alma para adorar outros deuses, você na verdade está matando essa alma. Então a pergunta de Deus é: como que a alma que vocês estão lançando, colocando para adorar a outros deuses, vão ficar com vocês vivas? Se quando elas vão adorar outros deuses, elas estão mortas. Versículo 19: Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Veja que o versículo 19 fala que eles profanaram. Profanar é fazer vil aquilo que é sagrado. Então, aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, você vem e usa aquilo de qualquer maneira para o seu interesse ou para um propósito diferente do propósito de santidade. E essas profetisas estavam profanando o povo porque elas queriam punhados de cevada e pedaços de pão. Em outras palavras, elas estavam costurando almofadas para que as pessoas colocassem no sovaco, para que as pessoas, ou seja, debaixo do braço, para que colocassem travesseiros e adorassem outros deuses, porque queriam receber dinheiro, queriam o seu sustento. Então iam até o povo e diziam: olha, Deus está aqui, venham adorar essa imagem. Apresentavam as suas mentiras, falavam em nome de Deus para conseguirem provisão. Versículo 20: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Versículo 21: E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo que os limpará, que não deixará o povo continuar a ser enganado por esses falsos profetas, por essas falsas profetisas. Versículo 22. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, versículo 23, portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus aqui lança uma palavra dizendo contra os falsos profetas. Só um esclarecimento aqui do versículo 16. Ele fala assim: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo assim: eu sou contra os profetas de Israel que profetizam lá de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Esse versículo nós vemos a confirmação de que havia profetas que entregavam recados mentirosos quando nós lemos o livro do profeta Jeremias. Jeremias ficou em Jerusalém nesse tempo em que Ezequiel estava no cativeiro, profetizando, entregando os recados para o povo que estava no cativeiro. Jeremias ficou em Jerusalém entregando os recados de Deus, dizendo: está vindo um juízo sobre Judá. Está vindo um juízo sobre Jerusalém. Se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, ainda haverá uma destruição sobre essa cidade. Mas o livro de Jeremias revela, nos mostra, quando nós lemos os capítulos de Jeremias, que havia profetas que estavam ali
e que queriam matar Jeremias e que diziam que havia paz e que não haveria nenhum tipo de guerra. Então, veja que o livro de Jeremias, quando nós lemos em conjunto com o livro de Ezequiel, nós vemos que existe confirmação a respeito dessa palavra que Deus entregou para Ezequiel. Jeremias está lá, entregando os recados, dizendo: haverá fome, haverá peste, praga, haverá mortes por espada. O rei da Babilônia virá em Jerusalém e tomará essa terra e levará o povo cativo. Jeremias está lá em Jerusalém entregando esse recado. Ezequiel está na Babilônia desde 597 e está falando para os cativos. O povo que está lá em Jerusalém será preso e eles também virão para cá. Eles também virão para o cativeiro, porque o Senhor tem uma contenda contra o povo de Jerusalém, em razão das suas abominações, que são os seus pecados de idolatria, que são os seus pecados de adoração a outros deuses e ao fato de deixarem os caminhos do Senhor, conforme Deus falou para Ezequiel no capítulo 8. Você que está acompanhando a série e viu o capítulo 8 do profeta Ezequiel, sabe que lá Deus trouxe as revelações a respeito do que estava acontecendo no templo em Jerusalém. Ali são reveladas 4 abominações. Então, se você não assistiu o vídeo de Ezequiel capítulo 8, veja o vídeo de Ezequiel capítulo 8, que você verá ali que Deus mostrou as 4 abominações no templo de Jerusalém. E na sequência, no Ezequiel, no capítulo 9, Deus trouxe a revelação em visão para Ezequiel de que o rei da Babilônia invadiria Jerusalém com a autorização, com a ordem do próprio Deus para fazer essa invasão, e por meio do rei da Babilônia, por meio dessa invasão, por meio da derrubada e da destruição de Jerusalém, Deus estaria mostrando para o povo que os pecados que eles cometeram de quererem adorar a outros deuses seria cobrado da vida deles, e eles, como castigo, receberiam o cativeiro babilônico, ou seja, seriam colocados para fora da terra que Deus deu a eles, para que eles ficassem à vontade para adorar os outros deuses em terra estrangeira. O castigo de Deus consiste em mostrar para o povo de Israel que se eles não queriam agradecer a Deus por terem a terra de Israel, então que ficassem fora das suas terras, para experimentarem o que é não ter a propriedade da sua própria casa e estarem em outras terras adorando aos outros deuses. É como se Deus dissesse: vocês querem adorar outros deuses? Então sejam carregados para as outras terras e adorem a eles nas outras terras, não na terra que fui eu, o Senhor, que entreguei para vocês como promessa do que eu disse para o Abraão. O Abraão é o patriarca que deu origem à nação de Israel. Deus fez a ele, lá no livro do Gênesis, a promessa de que daria a ele uma numerosa descendência e que eles teriam as terras dos lugares por onde ele peregrinou. Quando Deus cumpriu essa promessa lá no livro de Josué, que foi liderando as batalhas e a tomada das terras de Israel, e o povo se estabeleceu ali, Deus disse: agora adorem ao Senhor. Mas o povo foi sendo corrompido pelos reis e pelos falsos profetas e sacerdotes, que vinham e entregavam o culto a outros deuses. E quando o povo de Israel foi se desviando para adorar a outros deuses, Deus estabeleceu o juízo. O juízo seriam invadidos pela Babilônia, levados como escravos para a Babilônia para ficarem à vontade, para honrarem e adorarem a outros deuses, para refletirem sobre a perda da sua terra,
e para que retornassem, e quando retornassem, retornassem com arrependimento e convertidos dos seus maus caminhos. E foi isso que depois aconteceu. Depois do cativeiro babilônico, o povo, quando retornou, voltaram arrependidos e construíram o segundo templo no lugar do primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor. Mas essa é uma outra história. O que importa de Ezequiel, capítulo 13, é que Deus está usando Ezequiel no cativeiro para profetizar e avisar que não havia paz em Jerusalém, que haveria destruição sim, que Deus revelaria a sua justiça para que todos soubessem que Ele é o Senhor. E Deus estava usando Ezequiel para condenar os falsos profetas para dizer: vocês pensam que vão dominar para sempre, mas tem o dia em que a profecia que vocês entregam vai cair por terra. Você que tem um compromisso com Deus precisa tomar cuidado com relação às pessoas que aparecem nos teus caminhos e dizem: Deus me falou para você fazer isso. Deus me deu uma visão a teu respeito. Tome cuidado com pessoas que trazem recados em nome de Deus. Você precisa orar e pedir a Deus que mostre para você mesmo, para você mesma, que aquela palavra realmente vem de Deus. Existem pessoas que falam em nome de Deus, mas que não falam o que Deus revelou, mostrou, entregou para elas. Elas falam da própria boca porque muitas vezes querem que você dê alguma coisa para elas em troca. Buscam dinheiro, buscam algum favor, buscam amizade, buscam influência. Muitas vezes elas nem pedem dinheiro, mas elas só querem estar perto de você e prendem a tua alma dizendo: Deus isso, Deus aquilo. Você mesmo, você mesma pode fechar a porta do teu quarto, falar com Deus, porque Deus responde a todas as orações que lhe são feitas. Deus responde a todas as pessoas que buscam a Ele. Deus não deixa os seus filhos enganados. Ele sempre revela e apresenta a orientação quando você pede com sinceridade, com verdade para Deus. Seja honesto, seja honesta na sua oração. Diga a Deus: eu estou gostando muito de tal pessoa e gostaria de casar com essa pessoa, mas eu vejo que essa pessoa faz isso de errado, então não é a pessoa certa para a minha vida. Então limpa isso do meu coração e me traz a pessoa certa. Me mostra o caminho da verdade para que eu possa fazer o recrutamento da pessoa que vai ser bênção na minha vida conjugal. Eu estou falando isso porque isso me veio na mente agora. Muitas vezes, quando eu estou fazendo aqui a explicação do texto, né, vem aqui casos, situações de pessoas. E me veio aqui na mente algumas pessoas que ficaram apaixonadas por uma pessoa que elas, quando colocaram no crivo da palavra, percebiam que a pessoa não era a pessoa melhor, mas o coração ficou apegado, porque o coração é enganoso. Muitas vezes nós olhamos pela aparência, muitas vezes o nosso coração se prende pela paixão a alguém e aquela pessoa não é a melhor. Mas aí vem os falsos profetas e falam assim: se o teu coração está batendo e a pessoa também está na igreja, por que não levar adiante o casamento? Tem até pessoas que entregam profecias falsas. Eu conheci um jovem que uma vez contou que uma moça interessada nele disse para ele que conversou com uma amiga para que a amiga entregasse um recado de Deus, em nome de Deus para ele. E essa amiga foi até ele e disse: olha, Deus me trouxe uma visão, uma revelação de que a fulana é a pessoa que Deus preparou para ser a sua esposa, né? Esse jovem, tendo comunhão com Deus, foi e fez um propósito de oração de alguns dias para que Deus falasse com ele. E ele conta que Deus falou para ele que aquilo era uma falsa profecia.
que aquela pessoa não tinha as características que ele estava pedindo em oração para Deus. Então, antes de você dar crédito, eu estou contando esse relato não com o objetivo de trazer questões de vida pessoal de outras pessoas aqui. O canal tem como propósito meditar, estudar, aprender a palavra de Deus e a sua aplicação para a nossa vida. Mas o propósito é exemplificar como as pessoas, como essas profetisas aqui, elas estavam enganando o povo por um bocado de pão, porque elas queriam pão. Aqui como o versículo 19, vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Deus está dizendo, tinha pessoas que já eram para ter sido punidas pelos seus pecados, mas ele fala aqui, para vocês guardarem vivas as almas que não haviam de viver. A alma que não é para viver é a alma que está no pecado. A alma que está no pecado morrerá. Deus disse isso em Ezequiel no capítulo 3, quando falou para Ezequiel, eu te coloco como atalaia para pregar a minha palavra. E quando alguém se desviar do meu caminho, você deve entregar o recado de que se ela não se converter do seu mau caminho, ela morrerá. E essas profetisas, elas diziam, não tem problema, você está no pecado, mas Deus está contigo. Dependendo da posição social, do que essa pessoa podia entregar para elas, elas entregavam recados de palavras boas, mesmo sabendo que a pessoa estava no pecado, ao invés de condenarem o pecado e dizerem, Deus não ama isso que você está fazendo de errado. Então Deus estava dizendo, vocês estão guardando vivas as almas que eram para morrer. E estão matando as que eram para viver, as que não iam morrer. Tudo analisando o interesse de vocês, dependendo do que vocês podem ganhar, do que vocês podem receber. E essa palavra também nos traz uma aplicação. Tomar cuidado em relação à congregação, à igreja que você frequenta. Veja se aquilo que você oferta, aquilo que você dizima, veja em volta se existem frutos, como está a construção da igreja em que você está, como estão as obras que a igreja está realizando, quais são as pessoas que estão sendo alcançadas, onde o dinheiro está sendo investido. Se você vê que o seu recurso não está sendo usado na evangelização, na melhora dos bancos da igreja, na melhora da estrutura do templo que você frequenta, na organização dos eventos, na realização dos trabalhos de evangelismo, então repense onde você está. Não estou incentivando ninguém a largar a sua igreja. Estou apenas dizendo que antes de você ficar preso a alguém emocionalmente, porque a pessoa está dominando você, que você tenha um relacionamento com Deus, que você conheça quem é Deus, que você não precise de intermediários. O único intermediário nosso é Jesus Cristo. Ele é o que deu livre acesso ao Pai. Ele nos justifica dos pecados todos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Leia Romanos 5:1. Ele nos reconciliou com Deus. Romanos, no mesmo capítulo 5, versículos 8, 9, 10 e 11. Leia esses 4 versículos, especialmente os 10 e 11. E depois ele nos tornou filhos de Deus. Por meio de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós podemos ter acesso livre ao Pai. Como que eu aceito Cristo? Se você não aceitou a Jesus ainda e acessou esse vídeo agora, é só você fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome aí no céu, contigo, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para iluminar e me revelar a tua vontade e para eu cumprir a tua vontade até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quando você faz essa oração, você pede para Jesus ser o teu Senhor e Salvador, você pede para Ele escrever o teu nome no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão anotados os nomes de todos os que receberam a Jesus. E por último, você pede o Espírito Santo para te guiar, para te iluminar, para você poder entender a vontade de Deus e para te ajudar a cumprir a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não conseguimos executar na nossa vida. Muitas vezes nós temos um vício, alguma coisa que nos impede. E quando nós estamos presos nisso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que possamos vencer o pecado e consigamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Então essa é a meditação de hoje. O único intermediário é Jesus. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você segue alguma outra igreja que fala que você precisa rezar ou orar primeiro para algum santo, leia mais a Bíblia. Nós estamos aqui no canal meditando na palavra, e especialmente nesse livro de Ezequiel, Deus sempre fala contra a adoração a imagens, contra a adoração a outros deuses. E outros deuses é tudo que toma o lugar do próprio Deus. E o próprio Deus deu uma ordem: apenas em Jesus recebemos a salvação. Então, sempre que eu fizer uma prece ou uma oração para uma imagem, independente de ser de Maria, independente de ser de Pedro ou de qualquer outro santo que foi homem ou mulher que são consagrados a Deus, eles não podem nos dar acesso a Deus, porque o próprio Senhor disse que a oração toda é feita em nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse, está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, 16 e 17. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo o que crer será salvo, e o que não crer será condenado. E aos que crerem seguirão estes sinais: falarão em outras línguas, expulsarão demônios. Vamos entrar até aqui no texto. Marcos, capítulo 16, no versículo 15, 16 e 17. Vamos grifar aqui, ó. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Veja aqui o versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso será feito em meu nome. Para você que leu esse texto e ficou dando risada de pensar assim: pegarão nas serpentes, ha, 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 né? Leia Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Nós vemos que Paulo estava com as pessoas que estavam indo para Roma e houve um naufrágio. Naquele naufrágio, eles caíram numa ilha. E naquela ilha, ele foi picado por uma serpente. E as pessoas que estavam na ilha pensaram assim: coitado, agora ele vai morrer. Mas Paulo colocou a serpente que estava presa no seu braço no fogo. E aquela serpente foi queimada. E depois Paulo tirou o seu braço e as pessoas ficaram prestando atenção se ele morreria. E o texto da Bíblia revela que ele não morreu. E as pessoas ficaram impressionadas e disseram: ele deve ser um Deus. Mas quando foram perguntar para ele sobre isso, ele pregou sobre o verdadeiro Deus, dizendo que Deus é que cumpre essa palavra. Então nós temos na própria Bíblia uma revelação daquilo que Jesus disse. A serpente picou a Paulo, mas ele recebeu o livramento. A você que deu risada pensando assim: beberão coisa mortífera e nenhum dano lhes fará. Quando a pessoa está em Cristo, muitas vezes ela ora por pessoas que estão ali drogadas, viciadas. E Deus guarda e livra da morte quando existe excesso de droga. Isso é uma manifestação
do cumprimento dessa palavra, que no nome de Jesus operam-se maravilhas. Então, é no nome de Jesus que se chega até Deus. Aqui, Deus, nesse tempo de Ezequiel, era adorando ao Senhor, Jeová, ao Senhor Todo-Poderoso, que se adorava a Deus. E Deus aqui estava dizendo: eu não vou dividir a minha glória com essas pessoas que honram e adoram outros deuses e fazem o meu povo tropeçar e cair. Então, essa é a palavra de hoje. Se essa mensagem falou com você e você lembrou de alguma pessoa para quem essa palavra pode ser útil, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, porque com o seu like, essa mensagem será divulgada para mais pessoas. Tenha um ótimo dia na graça e na paz de Jesus.